aí o nosso louvor, a nossa adoração e também para aprendermos da Sua palavra. Quero convidar todos para agora estarmos de pé e abrirmos as nossas Bíblias na primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, vamos ler a partir do verso 1. Glória a Jesus. É uma alegria estarmos na casa do Senhor nesta noite, né? O tempo tem estado chuvoso durante o dia, mas louvamos a Deus, porque isso é bênção, né? Glória a Jesus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 1, vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso que se requer destes encarregados, é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada, mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Amém. Graças a Deus por Sua palavra. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta palavra que temos lido. Amado Pai, queremos te louvar, Senhor, por esta noite estamos aqui reunidos na Tua casa, pela felicidade que temos de poder ler a Tua palavra, aprender dela, ouvir-te falando conosco por meio da palavra, Senhor. O Teu Espírito Santo ministre a cada coração nesta noite, iluminando o nosso entendimento, nos dando sabedoria e graça para falar aquilo que Tu queres falar conosco por meio das Escrituras Sagradas, e que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para aplicar esta mensagem a cada coração e para operar no nosso meio segundo a Tua vontade. Nós te pedimos assim e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Louvamos ao Senhor, queridos irmãos, por esta noite que nos encontramos aqui na Sua casa para aprender da Sua palavra. Quando nós escutamos a palavra mordomia, no entendimento popular, às vezes isso quer dizer alguma coisa que alguém recebeu sem muito esforço, sem trabalho, algum privilégio, alguma regalia que alguém recebeu, e aí diz: está cheio de mordomia. Tá? Isso é um entendimento popular, mas não é a expressão correta do termo mordomia. A palavra mordomia, ela veio da palavra mordomo. Então significa alguém que é administrador de algo. No original, administrador de uma casa, ou o mordomos, o senhor maior daquela casa, que dava ordem aos outros, que era encarregado de comandar aquela casa. E nós vemos que então a palavra mordomia se refere ao conjunto de responsabilidades que alguém tem, de deveres relacionados a esta administração que alguém recebe para cuidar de alguma coisa, seja um bem material ou algo imaterial. Na Bíblia Sagrada, mordomia é a responsabilidade de administrar ou cumprir as atribuições que
alguém recebeu de Deus é alguém ser um mordomo de Deus nos dons, nos talentos, nas diversas habilidades que recebeu e também nas coisas materiais com que nós somos abençoados por Deus, o que inclui o nosso tempo, nossa família, nossas habilidades, nossas riquezas, o que inclui tudo que nós recebemos do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a mordomia bíblica, que é um conceito de que todas as coisas que nós possuímos, inclusive tudo isso que já falei, nosso tempo, nossos talentos, nossas habilidades, nossos dons, nossa riqueza, tudo que Deus é dado por Deus e deve ser usado de maneira sábia e responsável para a glória de Deus e para bem dos outros, inclusive da nossa família. Quando alguém ignora essa ideia de mordomia, está ignorando um fundamento bíblico e com isso comete um erro muito grave. Porque nós vamos ver que Deus nos criou para a glória dele. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para que vivamos de maneira a glorificá-lo. E, portanto, a Bíblia nos instrui que tudo o que nós fazemos deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, porque tem comida que recebeu de Deus, né? Quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso implica também da responsabilidade que nós temos como servos de Deus para glorificar o seu nome com tudo que recebemos e a maneira como administramos isso. No texto que nós lemos, nós vamos ver que o apóstolo Paulo nos diz que os homens devem nos considerar como servos de Deus e ministros, como mordomos, é a palavra que ele usa aqui. As pessoas devem nos considerar, e nós também, obviamente, como mordomos de Deus, de quem se espera que sejam fiéis no uso daquilo que receberam, porque Deus nos levará a uma prestação de contas e trará recompensa àqueles que forem encontrados fiéis em tudo o que receberam. Primeira coisa que nós vemos no texto aqui é que o apóstolo Paulo diz que nós somos servos de Cristo e mordomos de Deus. Paulo está nesta carta sofrendo acusações, alguém está dizendo que ele não é muita coisa, ou alguém está dizendo que é mais de Apolo ou de Pedro, mas lá mesmo no capítulo 13 ele já disse que todos nós somos servos de Cristo. E aqui ele complementa: importa que todos nos considerem como ministros de Cristo, servos. A palavra servo que ele usa aqui é uma palavra que originalmente era usada para falar dos escravos que ficavam na parte de baixo dos barcos remando. Mas depois essa palavra foi usada para falar de todo tipo de servo que está debaixo da autoridade de alguém. Ele diz: nós somos servos de Cristo e encarregados, e a palavra que nós traduzimos por mordomos, senhores da casa, aqueles que dão ordens na casa. Ele diz que nós somos mordomos dos mistérios de Deus. Nós temos então aqui uma incumbência dada por Deus. Uma vez que somos servos dele e somos mordomos daquilo que ele nos deu, cada um de nós então tem responsabilidades com aquilo que recebeu, não como dono, mas como administrador, como alguém que administra aquilo que o Senhor lhe deu. Nós vamos muitas vezes encontrar na palavra de Deus Jesus falando sobre a responsabilidade do mordomo. Lá em Mateus capítulo 24, nós encontramos a parábola do servo bom ou do servo mau. E o texto vai nos dizer,
digo que eu vou sobre todos os seus bens. Porém, se aquele servo disser, se aquele servo for mal e disser consigo, o meu senhor tarde de virar e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo no dia que não espera, a hora em que ele não sabe, separará do ar e destinará a sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dentes. Na parábola, então, o Senhor viaja e deixa o servo encarregado de servir ao seu Senhor, servindo aos outros servos. Esse é um conceito que Jesus também falou lá na parábola dos bodes e das ovelhas. Quando foi que nós fizemos isso aqui? Eles perguntam e o Senhor diz: quando fizermos a desses pequeninos. Porque não servimos a Deus somente quando servimos diretamente a Ele. Servimos a Deus quando servimos também as pessoas que Ele colocou ao nosso redor para nós abençoarmos, servirmos, alimentarmos, ajudarmos. Na parábola, o servo fiel e sensato é aquele que administra o que o Senhor deixou sobre sua responsabilidade, servindo aos outros servos. Mas se esse servo se torna mau, negligencia que um dia o seu Senhor virá, a ideia da volta do Senhor, e começa a usar as coisas do seu Senhor de maneira irresponsável para seu próprio benefício, a parábola diz: o Senhor virá no dia que ele não espera e o destinará com aqueles que vão para o lugar de pranto e ranger de dentes. Então, o administrador é aquele que recebe de Deus alguma coisa e deve ser responsável, deve usar bem estas coisas, pelo fato de nós sermos servos de Deus e dele temos recebido tudo que nós temos. Paulo está dizendo que cada um então nos considere como mordomos das coisas de Deus. No caso de Paulo, ele administra o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus aqui? Não é nada em relação às religiões de mistério. Está falando do Evangelho, que agora está sendo revelado por meio dos apóstolos. Então Paulo está dizendo: no meu caso, eu sou encarregado, eu sou mordomo da palavra de Deus. Esse é o dom de Paulo. Ele era um pregador do Evangelho, um ensinador da palavra. Mas aqui há um princípio: todos nós somos mordomos daquilo que Deus nos deu. Se você recebeu um dom para cantar, se você recebeu um dom para tocar, se você recebeu habilidade para administrar, se você recebeu um dom para servir aos outros, de muitas maneiras, o que você recebeu deve ser administrado com sabedoria para a glória de Deus, porque é certo que todos nós somos servos, mordomos, e o mordomo não pode se sentir dono. Quando o mordomo se sente dono, ele começa a usar da maneira como ele quer. Mas quando nós entendemos que nós somos servos, nós precisamos agir de maneira que agrade o nosso Senhor, que honre o nosso Senhor com tudo aquilo que nós recebemos dele. Quais são os seus dons? Quais são os seus talentos? Que tempo Deus tem lhe dado? Que habilidades Deus tem lhe confiado? Que recursos materiais ou imateriais Deus tem lhe confiado? Deus, Ele quer que nós entendamos por sua palavra. Tudo que Ele nos deu é para nós administrarmos para a sua glória, porque somos mordomos daquilo que Deus nos entregou. E se somos mordomos de Deus, há uma característica essencial que Paulo diz que deve ser encontrada nesses mordomos. Então nós somos servos e mordomos, mas desses mordomos se espera que eles sejam fiéis. Então no verso 2 ele diz: ora, além disso, ou seja, além das pessoas entenderem que nós somos servos e mordomos, não dono, mas mordomos do que recebemos, ele diz: o que se requer desses mordomos
é que cada um deles seja encontrado fiel. Note que o que ele requer, o que Deus requer dos irmãos, não é que cada um tenha sucesso, não é que cada um seja inovador, não é que cada um seja grande, famoso ou conhecido, não é que cada um ele nunca fale ou tenha muita eloquência, mas ele diz: o que requer-se dos mordomos é que eles sejam fiéis. O que significa ser fiel? O apóstolo Pedro vai nos dizer: cada um administre aos outros os dons que recebeu. Ser fiel significa usar bem, usar da melhor maneira, usar para a glória de Deus aquilo que Ele me confiou, aquilo que Ele me deu. Isso quer dizer, queridos, que nós devemos considerar toda a obra que nós fazemos como sendo feita para Deus. Quando o apóstolo Paulo orienta os empregados em Efésios capítulo 6, em Tito capítulo 2, quando ele orienta em Colossenses capítulo 3 os empregados, ele vai dizer: cada um seja um empregado fiel, não defraude o seu patrão e trabalhe como se estivesse fazendo para Cristo, porque cada um receberá do Senhor o galardão daquilo que ele fizer. Quando nós fazemos o nosso trabalho, seja ele qual for, para Cristo, ou entendendo que para Ele nós trabalhamos e dele nós receberemos a recompensa, que é Ele quem está vendo aquilo que nós fazemos, nós podemos trabalhar com alegria e com um senso de sagrado em tudo que nós fazemos, com uma elevada responsabilidade sobre aquilo que nós fazemos. Por quê? Porque nós trabalhamos para o Senhor e vamos prestar contas a Ele daquilo que nós fazemos. Se você trabalha para alguém e o patrão não está vendo o que você está fazendo, alguém pode se desleixar, pode relaxar. Mas quando Paulo diz que tudo o que fazemos devemos fazer como se fizéssemos ao Senhor, ele está dizendo também que Cristo vê tudo o que nós fazemos. Alguém pode ser tentado a relaxar, ou pode ainda ser tentado a dizer: eu não vou fazer não, porque ninguém vê, ninguém elogia, eu venho, faço trabalho, mas ninguém reconhece. Mas nós podemos ter a certeza de uma coisa, queridos: uma vez que nós somos servos de Cristo, mordomos dele, se servimos a Ele com fidelidade, Ele nos dará a recompensa, porque se Ele cobra de nós que sejamos fiéis, é porque Ele mesmo é fiel para garantir a recompensa para aquele que trabalha para Ele. Ao mesmo tempo, nós entendemos que uma vez que nós somos servos de Cristo e espera-se de nós esta fidelidade, nós devemos trabalhar também com um profundo senso de dependência de Deus, tanto no que fazemos na obra material, quanto principalmente aquilo que fazemos na obra espiritual. Pedro então diz, capítulo 4, verso 10, a sua primeira epístola: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como dom bons mordomos da multiforme graça de Deus. Deus é quem nos dá a graça para nós fazermos o que Ele requer de nós. Sabe de uma coisa que é extraordinária, queridos irmãos? Deus nunca cobrará de você e nem de mim que nós façamos alguma coisa sem que Ele mesmo esteja disposto a nos dar graça, sabedoria e tudo que nós precisamos para fazer aquilo que nós recebemos dele, aquilo que fomos encarregados por ele. Um dia eu estava na primeira igreja aqui pastoreei, e quando começou aquela igreja, eu fui o primeiro pastor dela. Ela tinha 3 meses
oração ali naquela igreja. E no dia que foi ser empossada a dirigente, a primeira dirigente do ciclo de oração daquela igreja, quando a irmã supervisora do ciclo de oração daquele setor chegou para dar a posse, e eu estava ali como pastor da igreja, estava naquele momento de oração, e a irmã que seria empossada estava literalmente com o rosto do chão debaixo da cadeira, dizendo: Jesus, mas eu não sei fazer isso, Jesus, mas eu não tenho condição, Jesus, mas eu não tenho capacidade. E ali, na hora que a supervisora pegou a palavra, recebeu a palavra, ela disse: irmãos, eu estava aqui ouvindo a irmã dirigente orar, e eu dizia: Jesus, abençoa a tua serva, porque essa é a melhor dirigente de ciclo de oração que geralmente nós temos. Aquela que diz: eu não posso, mas Ele pode. Jesus, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não tenho condição, mas o Senhor tem para me dar. Porque quando nós entendemos que Deus nos capacita, queridos irmãos, nós nunca nos sentiremos despreparados, mas nos sentiremos dependentes do Senhor para fazer tudo aquilo que Ele entrega nas nossas mãos. Porque o que quer que nós precisemos, alguém pode olhar para um pregador e dizer assim: mas eu queria ter unção como aquele pregador, eu queria ter sabedoria como aquele pregador, pois Deus é quem dá estas coisas. Alguém pode olhar para uma irmã dirigente do ciclo de oração e dizer: eu queria ter os dons dessa irmã, eu queria ter a unção dessa irmã, pois Deus é quem dá estas coisas. Alguém pode olhar para uma cantora e dizer: eu queria ter a afinação dessa pessoa, eu queria ter a graça dessa pessoa, pois Deus é quem dá estas coisas, aleluia. Se Deus é quem dá, então quando o mordomo está faltando alguma coisa na dispensa, ele vai lá no dono e diz: dono, está faltando, eu não tenho, eu não peço, eu não sei, mas o Senhor tem, a dispensa me dê, porque eu preciso, aleluia. Quando nós entendemos, queridos, isso, nós devemos buscar ser o melhor mordomo que pudermos, porque Deus sempre estará disposto a nos capacitar. Porém, há uma parte que nós precisamos fazer também. Quando o apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, e o verso 21, ele fala de vasos para a honra e vasos que não são para a honra. Mas ele diz assim no verso 21, assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu dono, estando preparado para toda boa obra. Aleluia. Quem capacita é Deus, mas nós também precisamos cuidar da mordomia que nós recebemos. Nós precisamos também dispensar os erros que Paulo estava falando aqui em 2 Timóteo 2, tem a ver com doutrinas erradas, com comportamentos errados, com pecado, tem a ver com negligência, mas de todo e qualquer erro que atrapalhe o andamento da obra, nós precisamos nos livrar para sermos bons mordomos. Por quê, queridos? Porque um dia nós iremos prestar contas daquilo que nós recebemos. O apóstolo Paulo, ele estava sendo muito julgado pela igreja de Corinto. Na sua primeira epístola, especialmente na segunda, ele está se defendendo, porque a igreja está julgando muito o que o apóstolo está fazendo. Alguns diziam que ele não era lá muita coisa. Mas é interessante como nós temos muita facilidade em julgar os outros. Mas a Bíblia nunca manda nós julgarmos os outros. Porém, a Bíblia diz: cada um julgue a si mesmo. E agora Paulo está dizendo que ele está sendo julgado, mas no verso 3 ele diz: pouco importa ser julgado por vocês, por um tribunal humano, ou até por mim mesmo. Alguém pode lhe aplaudir ou pode lhe criticar. Você mesmo pode não estar satisfeito e a sua consciência
matrimonial de Cristo, aleluia. E na segunda epístola aos Coríntios, ele vai dizer, no capítulo 5, verso 8, nós temos confiança, desejamos nos deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, ele quer agradar ao Senhor, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio ou bem ou mal. Nós vamos comparecer diante do Senhor para uma prestação de contas. Tem gente que diz assim, não, só quem me julga é Deus, e você não está tremendo, não. Só Deus é quem me julga, e você não está se acabando de temor, não. Porque eu só julgo por fora, mas Deus conhece você por dentro. Eu só julgo o que vejo, mas Deus conhece perfeitamente, vê além da aparência. Nós amamos, e como Samuel dizemos, é esse, porque tem aparência. Mas Deus diz para Samuel, não se ouça, Samuel, eu vejo o coração. Você só vê por fora, eu vejo por dentro, você vê a casca, eu vejo o miolo, você vê só a aparência, eu vejo a motivação do coração. Aleluia. Se esse Deus que nos sonda, que nos conhece, Ele que vai nos julgar, então nós deveríamos estar tremendo, deveríamos estar cheios de temor, porque iremos comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados por Ele. Então o apóstolo Paulo diz que ser julgado por Deus é mais importante do que ser julgado pelos homens ou pela própria consciência, porque Deus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Às vezes você faz uma coisa, toma uma atitude, numa hora assim o sangue sobe e depois você diz, meu Deus, eu nem me conheci naquela hora, fiz uma coisa que eu achava que nunca faria, mas Deus já sabia que você era assim, porque Deus nos conhece perfeitamente. E aí nós, compreendendo que seremos julgados pelo Senhor, precisamos ser mordomos fiéis. Alguém pode perguntar, mas por que Deus vai nos levar a uma prestação de contas? Por que é que Deus vai nos julgar? Por uma razão muito simples, queridos. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Tudo pertence a Ele. Deuteronômio capítulo 10, verso 14 diz, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. O que foi que sobrou? Lugar nenhum. Tudo é de Deus. Salmo 24 diz, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. A terra é de Deus, os animais são de Deus. No Salmo 50 ele diz assim, por que você acha que você está trazendo seus sacrifícios e eu preciso disso, Mas eu vou dizer a você, todos os animais do campo são meus. Se eu tivesse fome não perderia carne a você, porque eu tenho tudo é meu, tudo é do Senhor, aleluia. Até mesmo os dons, os bens que administramos são do Senhor. Por isso Salomão diz, tudo que temos recebemos da tua mão, aleluia. Deus é o dono de tudo, nada nos pertence, porque a palavra de Deus vai dizer com muita clareza, não trouxemos nada, e quando formos embora daqui, não levamos nada. 1 Timóteo 6 e 7, Paulo diz, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Quando você nasceu, não trouxe nada, e quando você foi embora, não leva nada. Tudo que temos, do dia do nascimento ao dia da nossa partida, é um empréstimo de Deus para nós cuidarmos. Eu li uma história de um pastor que fez uma viagem para pregar numa outra cidade que não era sua, ficou hospedado no hotel, e quando
desfez as malas, foi que percebeu que tinha deixado o paletó, o blazer, em casa. E disse: e agora? A igreja aqui é uma igreja muito tradicional, eu chegar lá sem paletó, o pastor não vai gostar. E agora, Jesus? Uma hora dessa para comprar, não tenho dinheiro, o que é que eu vou fazer? Ele saiu assim numa sacada que tinha na frente do seu quarto de hotel e olhou e viu que de frente ao hotel tinha uma funerária gigante, luxuosa. E ele disse: ali deve ter paletó que eles colocam para as pessoas. Eu vou olhar ver se o gerente me empresta. Foi lá. De fato, era uma funerária chiquérrima, né? De alto luxo. E aí o gerente foi, mandou, se emprestou um paletó preto, que era o que tinha para ele, mas clássico, serviu. E ele foi para a igreja. Lógico que o paletó nunca tinha sido usado, né? O paletó de fundo só se usa uma vez. E quando ele foi no caminho da igreja, ele resolveu colocar um lenço no bolso do paletó. E aí fez uma importante descoberta: paletó de defunto não tem bolso. Assim como alguém disse, caixão não tem gaveta. Sabe por quê? Porque nada trouxemos e nada levamos deste mundo. Tudo o que nós temos durante o período de vida aqui nesta terra é um empréstimo de Deus. Alguém se apega, alguém prende, alguém diz: é meu, igual o louco da parábola de Lucas: meu celeiro, minha colheita, meu tudo. E Deus diz: essa noite eu vou te pedir a tua alma, que não tens para quem será. Tudo que nós temos pertence a Deus, inclusive nós mesmos. Nós somos servos de Deus. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus por muitas razões. Primeiro, somos de Deus por criação. Ele nos criou. Se não fosse Deus, ninguém aqui existiria, porque Ele que nos trouxe à existência. O homem não é produto do acaso, é uma criação de Deus. Depois é Deus quem nos preserva. Quando Paulo prega lá no Areópago, em Atos capítulo 17, ele diz: e Ele é quem nos dá a vida, a respiração e todas as coisas. Você está vivo porque Deus lhe deu um dia de vida. E que Deus lhe abençoe que amanhã lhe deu outro. Porque Ele quem dá, Ele quem dá a respiração, Ele quem dá a vida, tudo que nós precisamos. Ele nos criou, Ele nos preserva, além disso, Ele nos comprou. Aleluia! Quando Ele nos comprou, Ele nos fez agora seus de uma maneira completa, por direito. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6: glorifique a Deus no seu corpo, porque foste comprado por um bom preço. Às vezes os crentes batem no peito e dizem assim: crente tem dono. Sim, tem. É Deus. Mas considere a verdade que está embutida nessa declaração. Se Deus é seu dono, você não pode fazer o que quiser na sua vida, porque crente tem dono. Porque Ele é quem manda, porque Ele é quem determina, porque nós somos de Deus, porque Ele então nos criou, nos preserva e nos comprou. Há uma história interessante de um menino que o seu pai fez um barquinho de madeira para ele, muito bonitinho, com todos os apetrechos, deu de presente àquele menino um barquinho. E ele foi brincar no rio, colocou o barquinho, mas descuidou-se por um momento, a correnteza levou o barquinho embora e ele correu, não pôde mais pegar o barquinho e sumiu. Aí um dia depois, passando na cidade que foi com seu pai, viu numa loja o barquinho. Entrou e disse: esse barquinho é meu. Todo disse: não, senhor. Alguém chegou aqui, me vendeu e agora só se você comprar. Ele foi em casa, quebrou o pouquinho que tinha, pegou a moeda, foi lá e comprou o barquinho de volta. Aí botou o nome dele no barquinho. Aí se abraçava no barquinho e dizia assim: mas barquinho, você
você é meu 2 vezes. Você é meu porque eu lhe fiz, e você é meu porque eu lhe comprei. Aleluia. Assim também é o crente. Você é de Deus porque foi Deus quem lhe fez. É Ele quem me preserva, é Ele quem me dá vida, é Ele quem me dá a condição de você estar aqui. Mas não bastasse isso, Ele pagou um alto preço por mim e por você, para nós sermos dele. Aleluia. E se você procurar em algum lugar aí, tem a marca de Cristo gravada em você, o nome dele, aleluia, o seu, está lá dentro, você não vê, porque é o Espírito Santo, mas está gravado em nós a imagem daquele que nos fez e que nos criou, aleluia, e falou que nós somos dele, e porque temos um Senhor, nós vamos sim um dia prestar contas daquilo que ele nos deu. Há uma outra parábola em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, a parábola dos talentos. O Senhor viaja, vai dar a cada servo um talento, uma quantidade de talentos. Talento ali não é uma habilidade, é dinheiro, ou é uma quantidade grande de ouro. O talento era mais de 30 quilos de ouro, era uma riqueza muito grande. Mas enquanto o seu Senhor está ausente, Ele quer que os servos trabalhem, que eles se esforcem para fazer o melhor. E quando o Senhor chega, o que tinha recebido 5 talentos, diz: Senhor, está aqui. Consegui ganhar outros 5 talentos. E o dono daquele servo então diz: muito bem, servo bom e fiel. Agora entre na festa do seu Senhor. O outro que tinha ganho 2 e conseguiu conquistar mais 2 recebe a mesma palavra. Veja que não é a quantidade que recebemos, mas é a fidelidade em usar bem aquilo que recebemos, que o Senhor recompensará. O que ganhou 2 e porque tinha recebido 2, não foi menos elogiado do que o que ganhou 5 porque tinha recebido 5. Então, atenção, servos de Deus, servas de Deus, atenção. Quanto mais recebemos, mais nós teremos que prestar contas do que recebemos. Tem gente que quer muito. Aí eu queria pregar, cantar, tocar, orar, fazer isso, fazer aquilo. Eu queria aquele carro, aquele outro. Pois sabe que para cada um deles é uma prestação de contas. Porque aquele muito agrado, o Senhor disse, muito será cobrado. Se você não está disposto a prestar contas, então não queira receber o que Deus tem para dar. Aí dizia o velho ditado que a minha avó recitava: quem não pode, não pegue na rodilha. Se não quer passar pela prestação de contas, então também não queira muita coisa. Mas Deus é quem escolhe, Deus é quem chama, Deus é quem capacita. E o Deus que chama, que escolhe, que capacita, Ele também nos levará a uma prestação de contas. O apóstolo Paulo então diz: olha, Deus é quem julga. Não julgue nada antes do tempo, ele diz no verso 5, até que venha o Senhor, encontrará plenamente as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. O julgamento de Deus, ele é perfeito. Por quê? Porque Deus não julga só o que as pessoas viram que nós fazemos. Aliás, Ele não julga nem só o que nós fazemos. Ele julga até as intenções do coração. Tem coisa que você não fez, mas desejou fazer para Deus. E Deus sabe recompensar até aquilo que nós desejamos fazer e não conseguimos. Mas também Deus sabe aquilo que nós não fizemos por falta de oportunidade, mas era uma coisa ruim. E a gente ficou lá, então, se eu pegasse aquele bichinho, se eu botasse isso na minha mão, você ia ver. Mas Deus conhece até as intenções do coração. Aleluia. Por isso que Ele sabe julgar e pode
julgar com toda justiça e segurança tudo aquilo que nós fazemos. Nós compreendemos perfeitamente que o Senhor distribui a cada um a capacidade, o dom, a riqueza, o talento. Tudo vem do Senhor. E nós, no entanto, como mordomos, devemos ser fiéis. Houve um tempo, durante mais de 10 anos, eu fui pastor de igreja e era representante comercial, passava o dia todo trabalhando, viajando, visitando clientes. Às vezes chegava já, só dava tempo de jogar o paletó nas costas e correr para a igreja por causa da correria do trabalho. Mas procurei usar o tempo pouco que tinha entre intervalos do dia para estar sempre ministrando a palavra e cuidando da igreja. Mas Deus um dia me disse: vou me tirar do contra-cheque dos homens e vou colocar no meu. E chegou o dia que Deus realmente fechou as portas. Quando eu estava no meu melhor momento da empresa, todo mundo considerando promoção e tudo mais, eu estava realmente no melhor momento da empresa. Eu cheguei a ser o vendedor número 1 do Brasil na equipe de trabalho, na linha de trabalho que eu tinha. Foi nesse tempo que Deus fechou a porta e eu passei a trabalhar para Ele. Mas agora eu entendo, eu tenho o dia todo para o Senhor. Quando um dia eu comparecer diante dele, Ele não vai perguntar por meia hora que eu tinha para estudar, por um tempinho que eu tinha para ler a palavra, por uns minutinhos que eu tinha para orar, quando eu era ocupado o dia todo. Ele agora vai perguntar o que é que eu estou fazendo com as 24 horas que Ele me dá. Meu esforço é para ser fiel ao Senhor e dar a Ele o meu melhor, ser alguém que pode chegar diante do tribunal de Cristo e estar com a sua consciência tranquila, embora sabendo que o Senhor julgará e nós somos frágeis, limitados, mas contamos com a graça de Deus. Porém, cada um use bem aquilo que Deus lhe deu, use o recurso que Deus lhe deu, use a capacidade que Deus lhe deu, use o tempo que Deus lhe deu, porque nós iremos prestar conta do que nós recebemos. Eu não vou prestar contas do que vocês receberam, e vocês não irão prestar contas do que eu recebi. Mas cada um de nós, Paulo diz, comparecerá diante do tribunal de Cristo. Porém, há uma última questão muito importante aqui na mordomia cristã, nesses princípios gerais de ser mordomos de Cristo, é que Paulo diz que quando o Senhor vier, Ele manifestará tudo, mas Ele completa, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Deus tem galardão, Deus tem recompensa, Deus tem coisas maravilhosas para dar àqueles que forem julgados fiéis em trabalhar para Ele. Na parábola de Mateus capítulo 24, o servo que é encontrado fiel, diz aí no verso 51, o Senhor lhe porá sobre todas as coisas, o Senhor lhe dará mais responsabilidades, o Senhor lhe promoverá, enquanto que o servo mau será lançado no lugar onde há pranto e ranger de dentes. Às vezes alguém diz assim: não, eu já estou salvo e o que importa é isso. Ainda que eu chegar no céu e não ganhar nada, mas eu já estou salvo e está bom. Mas não é assim. 1 Coríntios capítulo 3, quando o apóstolo Paulo descreve as obras que serão julgadas, ele diz: tem obra que é como madeira, palha ou feno, e tem obra que é como ouro, prata ou pedras preciosas. E quando chegar naquele dia, tudo
Eu fico imaginando que a gente só conhece o céu em figuras humanas, que não tem como a gente conhecer o céu de outra forma. Eu fico imaginando como se tivesse assim, uma parede com vários armários. E aí quando eu chegar lá naquele dia, Deus vai dizer: abre um armário aí do pastor Kleber. Agora chame o anjo do lança-chamas e bote fogo aí dentro. O que for palha, o que for madeira, o que for feno. E o que é isso, pastor? É o que foi feito que não foi para a glória de Deus. É o que foi feito para eu mostrar que sabia fazer. É o que foi feito para os homens me aplaudirem. É o que foi feito e não foi algo realmente que glorificou o nome de Deus. O fogo queimará. Mas quando o anjo lhe dá uma lança-chama, o que sobrar no armário de ouro, de prata, de pedras preciosas, foi o que eu fiz para a glória de Deus. Foi o que eu fiz para agradar ao Senhor. Foi o que eu fiz para honrar o seu nome. Foi o que eu fiz para que Ele fosse glorificado em minha vida. E disso eu receberei a recompensa. O Senhor galardoará tudo aquilo que nós fizemos para Ele, queridos irmãos. E nós precisamos ter isso em consciência. Hebreus capítulo 6, verso 10, ele diz: porque Deus não é injusto para se esquecer daquilo que fizeste enquanto serviste aos santos e ainda serviste. O que eu faço para os santos, eu faço para Deus. O que eu faço para os irmãos, eu faço para Deus. O que eu faço para as pessoas a quem eu sirvo com os dons, com os talentos, com os recursos, com o tempo, com tudo que Deus me deu. O que eu faço para as pessoas, debaixo do temor do Senhor e sabendo que a Ele prestarei contas. Isto, na verdade, estou fazendo para Ele, e Ele não é injusto para se esquecer da maneira como nós servimos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando na parábola de Mateus, capítulo 24, o servo deixa de servir ao seu Senhor, ele se torna mau, ele começa a usar o que tem na despesa do Senhor para ele, começa a se embriagar, começa a negar aos outros aquilo que ele deveria administrar bem, e por causa disso, ele vai sofrer, ele vai trazer para si mesmo um castigo. Eu ouvi uma história, estou encerrando, de um cidadão que trabalhava para um construtor. Era quem administrava as construções daquele homem. Já estava chegando o fim do período que ele poderia trabalhar e ia se aposentar. E o Senhor disse: eu quero que você construa uma última casa. O dono da construtora disse: eu quero que você construa uma última casa. Faça uma casa boa, bem feita, use materiais bons, e vai ser a última casa que você vai fazer. E alguém chegou e colocou no ouvido daquele homem: você vai sair com a mão atrás ou pela frente, você vai sair, não vai ganhar nada, você trabalhou tanto, deu a sua vida e ele não vai lhe dar nada não, você que é besta, você vai sair daqui e não vai receber nada. E aquele homem, ouvindo essas palavras, porque não fala para alguém que queira desencaminhar o servo fiel, o trabalhador fiel, aquele homem começou a desviar recursos. Em vez de comprar material de primeira, comprou material de segunda. Em vez de comprar tudo do bom e do melhor, como o Senhor havia dito, ele tirava a nota do bom e do melhor, mas pegava no armazém material fraco, material de qualidade inferior. Mas ele sabia fazer, depois que recolocou e pintou, ficou parecendo que estava tudo muito bom. E ele, no entanto, tinha desviado parte dos recursos como se fosse uma gratificação para si mesmo. Quando ele chegou, entregou a chave, pronto, está aqui a última casa, e agora encerrou meu contrato, eu vou ser dispensado, vou me aposentar. E o dono da construtora disse: muito bem, essa foi a última casa que você construiu. E eu pedi que você fizesse ela do modo melhor, porque essa casa é um
desejo para você: pegue a casa é sua. E ele começou a chorar, pensando: eu podia ter feito o melhor material, eu podia ter colocado só porta de primeira, eu podia ter colocado um piso de primeira, eu tinha colocado um telhado de primeira, eu tinha feito tudo de primeira, e a casa era minha. Agora eu estou com uma casa que só tem um acabamento bom, mas está toda ruim por dentro, e vou ter que morar nela porque eu fiz coisa errada. E o dinheiro que eu guardei não dá para refazer a casa. Ele não sabia que o seu Senhor era bom, que o seu Senhor sabia recompensar. Na parábola dos talentos, nós vamos encontrar alguém que enterra o talento que recebeu e diz assim: porque eu ouvi dizer que o Senhor tomava o que não era seu, que o Senhor colhia e não plantava. Alguém fez aquele servo entender que o seu Senhor era alguém duro, ruim, mas não. O Senhor de cada um de nós, Ele é bom, Ele é generoso, Ele é maravilhoso, Ele é justo em retribuir, Ele é mais do que justo, Ele é generoso em retribuir aquilo que nós fazemos para Ele. Então nós precisamos entender, queridos, que nós temos a responsabilidade de sermos mordomos, fiéis, servindo ao Senhor, porque dele nós receberemos a recompensa, o galardão, segundo a nossa fidelidade, aquilo que nós fizemos para Ele. Precisamos perguntar a nós mesmos: o que você tem feito, o que eu tenho feito com o tempo que Deus nos deu, com os talentos que Ele nos deu, com os recursos que Ele nos deu? Temos sido fiéis em usar o nosso tempo para a glória de Deus, nosso dinheiro para a glória de Deus, as nossas habilidades para a glória de Deus, ou estamos usando tudo isso como aquele servo somente para nosso benefício? E o que diremos no dia da prestação de contas? Porque nós, um dia, queridos, vamos comparecer diante do Senhor. Então, enquanto estamos aqui, busque oportunidades de servir a Deus, servindo de muitas maneiras. Busque a oportunidade de servir a Ele. Se você não sabe onde você pode servir, procure que você vai achar. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei reger, eu não sei. Não, mas não tem só isso não. Você venha para a oração, você vai para a comissão de visita, você se ofereça para ajudar em todo o trabalho que tem na igreja, ajude na cantina, na limpeza, ajude no som, ajude que você vai descobrir um lugar onde você pode trabalhar para o Senhor. Ah, eu não tenho oportunidade para pregar no púlpito, mas não só prega só no púlpito não, está aí a feira, está aí a rua, está aí as lives, está aí um lugar para pregar. É só você abrir a boca e começar a falar de Jesus que aparece logo a oportunidade para você falar dele. Você pode ter talento para música, você pode trabalhar também apenas servindo. Às vezes precisamos de alguém para tomar conta do departamento social da igreja, às vezes precisamos de alguém para visitar as pessoas que estão em casa. Precisamos de alguém para estar na porta, não apenas como porteiro, mas ajudando a acomodar as pessoas que chegam da igreja. Há muitas maneiras diferentes de usar os dons e talentos que Deus nos deu. Seja grato pelo que você tem, use com fidelidade, porque aquilo que o Senhor nos ensinou é: aquele que tem, mais será lhe dado. Aquele que usa o que Deus lhe dá, mais Deus lhe dará. Como é que alguém quer mais se não está sendo fiel em Deus? Como é que eu posso querer mais se eu não estou cuidando bem daquilo que Deus me deu hoje? Que hoje nós possamos pedir a Deus sabedoria para gerenciar bem o que Ele nos deu. Toda habilidade, todo dom, todo tempo, todo recurso é de Deus. Eu mesmo sou de Deus, você é de Deus. E porque nós recebemos dele, não vamos levar nada deste mundo. Tudo que temos devemos usar para a glória de Deus. O apóstolo Paulo diz no final do verso 4: a minha consciência, no início
verso 4. A minha consciência não me acusa de nada. Ele está dizendo: eu procurei ser mordomo fiel em tudo que Deus me deu. Quando Jesus encerra seu ministério e faz a oração sacerdotal em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, eu te glorifiquei na terra por aqueles que tu me deste. Agora, querido irmão, pergunte a você mesmo, a você mesma. Se hoje nós comparecêssemos diante do tribunal de Cristo, eu estaria com essa mesma consciência tranquila? Diria a Deus: minha consciência está tranquila, como Paulo diz. Ou diria a Deus: eu te glorifiquei com o que tu me deste. Porque se eu não tiver condições de afirmar isso, é hora então de nós revisarmos a nossa autonomia e procurarmos servir melhor, usar melhor, administrar melhor, ser melhor aquilo que podemos fazer. Não faça mais ou menos, não faça 90%. Dê o seu melhor para Deus em tudo que você puder, porque Ele é galardoador fiel e, mais do que isso, é capacitador justo para aquele que mais quiser fazer a sua obra, e que assim nós possamos ser mordomos fiéis, aguardando a volta de Jesus para chegarmos diante dele e receber o galardão que ele tem preparado para nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua igreja, que essa palavra seja guardada no nosso coração e possamos buscar ser os melhores mordomos que Ele tem para cada um de nós sermos e recebermos tudo que Ele tem preparado para nós. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe.